Muito boa noite a todos. Estamos aqui para mais uma transmissão da Semana do Marketing Digital da Guia-se. Meu nome é Adriana, sou do Departamento de Marketing da Guia-se. Nós estamos aqui hoje com o nosso franqueado Anderson Silva, que vai falar sobre Facebook para negócios. Agradeço desde já a presença de todos que estão participando do nosso evento, dessa transmissão, e ao Anderson, que está aqui para apresentar para a gente. Muito boa noite, é com você, Anderson. Olá, Adriana, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal, aí com a gente, mais um dia, a galera buscando conteúdo aí, buscando se especializar, e eu agradeço primeiramente a Gui pela oportunidade de participar dessa semana que reuniu aí grandes feras do marketing digital. Então, de verdade, para mim é uma honra poder dividir a semana, vamos dizer assim, com essas feras, pessoas que eu sou fã, pessoas que eu acompanho, pessoas que realmente eu tenho um respeito muito grande, né, como o Rafael Reis, o próprio Felipe Moraes, o Pedro lá da Vetex, o Zé Rubens. Então, para mim é uma honra estar aqui. E aí, eu fiquei pensando assim no meu melhor conteúdo, na minha maior programação, para poder chegar um pouquinho aos pés dessas feras aí, poder passar um pouquinho do meu conhecimento, um pouquinho do que eu venho trabalhando aí com mídias sociais ao longo de 5 anos já como gestor de mídias sociais, tá? Então, quando o pessoal da Guia se convidou para falar sobre Facebook para negócios, eu fiquei pensando muito em qual abordagem usar aqui para vocês, para que a gente possa ter realmente um entendimento muito claro, muito simples, e que a gente acabe realmente quebrando de uma vez por todas aquele paradigma que fala que o Facebook morreu, que o Facebook não gera negócio e que o Facebook está ficando para trás, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender em relação a isso é o seguinte, pessoal. Assim como a empresa de cada um de vocês, assim como a minha empresa, e assim como todas as empresas, né, que não são instituições filantrópicas, vamos dizer assim, na qual o foco seja ganhar dinheiro, o foco seja captar lucro, o foco do Facebook também é ganhar dinheiro. Então, diante dessa situação, vocês podem imaginar que o Facebook não vai morrer, tá? É importante a gente ressaltar muito que o Zuckerberg, né, que é o grande criador do Facebook aí que a gente já conhece, foi eleito recentemente o primeiro bilionário antes dos 40 anos. E muito disso graças à plataforma mesmo do Facebook. Hoje a gente sabe que o Zuckerberg é dono aí também do Instagram e também do WhatsApp, né? Estão todas interligadas, mas o grande sucesso dele, o grande auge mesmo de toda essa grana que ele ganhou foi através do Facebook. Então, imagine vocês se ele vai simplesmente colocar uma empresa super rentável, uma empresa que realmente dá excepcionais lucros para ele, ele vai simplesmente acabar com essa empresa. Então, sempre que alguém falar para vocês, o Facebook vai acabar, o Facebook vai morrer, vocês podem assegurar com todas as letras, com toda a confiança aí do mundo que o Facebook não morreu e o Facebook não vai morrer, tá? Recentemente eu acompanhei um dos grandes players do mercado, um cara que todo mundo conhece, que falou que colocou simplesmente 4 milhões de reais no Facebook no último lançamento que ele fez. Então, assim, a galera coloca muita grana no Facebook, tá? E aí, vocês podem estar se pensando, mas e o Instagram? O foco da nossa palestra aqui hoje, desse bate-papo, é justamente Facebook, mas só para a gente entender um pouquinho, mas Anderson, todo mundo ir para o Instagram. O que está acontecendo é que sim, está tendo uma migração, tá? Mas ainda tem muita gente lá no Facebook, muitas pessoas estão no Facebook e estão no Instagram, então é importante que a gente possa ter essa consciência e essa visão macro de que tem muita gente no Facebook, tá? É claro que em alguns segmentos específicos, como moda, por exemplo, segmentos que são muito influenciados pelos próprios influencers digitais, uma galera mais jovem, tá tendo uma migração
do Instagram, mas ainda tem muita gente no Facebook. E o que eu posso assegurar para vocês? O público decisor, ou seja, aquele público que realmente tem o poder de compra, ele está no Facebook, tá? Então, eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês. Um dos nossos clientes é a rede de ensino CCAA e a gente faz a gestão de anúncios para ele, tanto do Facebook quanto para o Instagram. Então, o que a gente faz? A gente dispara os anúncios diferentes, tá? Então, o filho, ou melhor, o que seria o aluno, que tem ali em torno de 12 a 16 anos, é impactado pelo Instagram, mas a mãe dele é impactada pelo Facebook. E ela tem o poder de compra, ela tem realmente a caneta ali para poder decidir em qual escola ela vai colocar o filho dela, tá? Mas uma historinha muito rápida aqui para vocês. Recentemente eu estava na casa da minha mãe e aí ela me chamou lá toda nervosa. Minha mãe é uma senhora de 68 anos e ela me chamou toda nervosa. Anderson, pode dar uma olhada aqui para mim? Falei, o que foi, mãe? Eu comprei esse livro aqui faz 40 dias e o livro não chega, né? Então ela toda com medo lá. E quando eu fui ver, o que ela comprou, na verdade, tinha sido um e-book, não tinha sido um livro físico. Então eu expliquei para ela que, óbvio, que o livro não chega. Por que eu estou falando, não ia chegar mesmo? Mas por que eu estou falando isso para vocês? Para vocês poderem ter a ideia de que, olha só, uma senhora de 68 anos está gastando, está comprando. Imagine o quanto essa empresa, né, que vende e-books de receitas, fatura com essa estratégia. Então, assim, gente, tem muito resultado lá no Facebook. Agora, para que a gente possa ter resultado, a gente precisa entender a ferramenta a fundo e, principalmente, a gente precisa entender quais são as regras do jogo do Facebook. Uma vez que a gente tenha o pleno domínio da ferramenta, espetaculares no Facebook. E algumas coisas que eu quero falar aqui para vocês, tá bom? Então, primeiro tem que entender que o Facebook, assim como todas as redes sociais, elas não são o final da compra, vamos dizer assim, elas são uma ponte que vai levar a pessoa para clicar e ir para um site, para clicar e ir para um WhatsApp, para clicar e ir para uma campanha de e-mail. Então, a gente tem que pensar sempre isso, a gente usar o Facebook como uma ponte para gerar tráfego para um outro local, certo? Entendido isso, a gente tem que ter uma compreensão de quais são as regras do jogo do Facebook. Então, não adianta simplesmente a gente sair lá fazendo anúncio e falando para as pessoas clicarem no nosso anúncio e comprarem o nosso produto, tá bom? Antes disso, uma coisa super importante. Muita gente me pergunta, mas Anderson, precisa investir dinheiro realmente no Facebook para ter resultado? Preciso fazer impulsionamento? E a resposta é sim, precisa. Precisa porque, primeiramente, que o alcance orgânico das páginas ele está baixíssimo. Então, em janeiro de 2018, né, esse alcance que já era baixo, mas em janeiro de 2018, o Zuckerberg veio no mercado e falou assim, bom, a partir de agora eu vou diminuir ainda mais o alcance orgânico das empresas no Facebook. Eu vou diminuir ainda mais o alcance das páginas, porque eu estou vendo que está tendo muita publicidade, muita propaganda aqui no Facebook. Então, olha só que sacada que o Zuckerberg teve. Quando ele foi para o mercado e ele falou isso daí, que ele ia diminuir o alcance das empresas, tá? O que aconteceu? As pessoas falaram assim, oba, maravilha então, agora eu vou ficar mais ainda no Facebook. Por quê? Ele disse, eu vou priorizar o alcance das pessoas, dos amigos e dos parentes. Ou seja, de cada 10 postagens que aparecem no seu feed, 8 ou até mesmo 9 são de amigos e parentes e apenas uma de empresas. Então, quando ele foi para o mercado, né, e falou isso daí, na época gerou um grande transtorno, caiu as ações do Facebook. Por exemplo, aqui no Brasil, a Folha de São Paulo deu uma declaração falando, eu não vou mais fazer anúncio no Facebook, nós não estaremos mais no Facebook, achando que o Facebook ia fechar por causa da Folha, né? Mas olha a visão do Zuckerberg. Quando ele deu essa declaração, mesmo que num primeiro momento
as ações dele caiu, o que aconteceu? As pessoas falaram assim, beleza, eu vou usar mais ainda, então, o Facebook, porque eu quero estar lá no Facebook justamente para que eu veja as postagens dos meus amigos, dos meus familiares, eu não quero ficar vendo propaganda. E realmente, pessoal, pensem, por que vocês entram no Facebook? Então, assim, ninguém entra no Facebook para comprar nada. A gente entra justamente para bisbilhotar, para passar o tempo, para entreter. Então, quando ele falou isso daí, as pessoas falaram, show de bola, eu vou passar, então, mais tempo no Facebook. Então, com isso, mais pessoas passaram a acessar ainda mais e passaram a passar mais tempo no Facebook. Então, foi uma grande sacada que ele teve. Por quê? Como mais pessoas passaram a acessar mais e ficar mais tempo no Facebook, o que as empresas falaram? Opa, o meu público está lá, as pessoas estão lá. Eu acho que a grande maioria daqui trabalha com marketing digital. E qual é um dos maiores desafios para nós? Encontrarmos o público, gerarmos tráfego, né? Conseguir ter uma audiência. E para isso, então, nós temos que estar onde estão as pessoas, correto? Então, logo, se as pessoas estão no Facebook, as empresas querem estar lá. E aí que foi a sacada do Zuckerberg. Para que as empresas pudessem, então, atingir as pessoas, elas precisam pagar, desembolsar ainda mais, porque somente através do alcance orgânico não ia ser suficiente, as empresas não iriam conseguir resultados para atingir as pessoas que elas queriam, tá bom? Então, com isso, o Facebook logo voltou às ações dele, as empresas pagaram ainda mais e ano após ano os lucros vêm aumentando aí, tá bom? Então, assim, precisa investir, tá? E aí, um outro ponto, então, nós estamos lá fazendo o gerenciamento da página do nosso cliente ou da nossa página mesmo aqui, caso tenham empresários aqui. E aí a gente precisa, como eu disse, entender as regras do jogo do Facebook. Quais são essas regras do jogo? A gente precisa entender que as pessoas não estão lá para comprar. Então, o que a gente tem que fazer? Quem é homem, principalmente, os homens principalmente dessa sala, vão entender o que eu vou falar. No futebol, tem uma coisa que se chama o chute de 3 dedos, tá? Então, quando a pessoa dá um chute de 3 dedos, a bola faz uma curva gigantesca e no final ela cai no gol, que é o alvo. Mas ela não vai reta para o alvo, ela faz uma grande curva. Recentemente, aí, no passado, por exemplo, o Corinthians jogou e o Ceará, o cara do Ceará, fez um gol olímpico justamente com essa técnica. A bola fez uma curva e entrou no gol, enganando, então, o Cássio, que é o goleiro do Corinthians. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que usar a estratégia justamente com esse chute de 3 dedos. Nós temos que gerar conteúdo para que a gente possa envolver a nossa audiência, que a gente possa envolver o nosso público, ou até mesmo a nossa persona. Eu vou falar um pouquinho de persona. Para quê? Para que a gente consiga fazer com que ela clique no nosso anúncio, assista ao nosso vídeo, comente nossa postagem, para que eu possa, então, captar ela, para que eu possa, então, taguear ela, para que assim, numa próxima oportunidade, eu consiga, então, fazer uma oferta do meu produto para ela. Trazendo isso para uma situação mais real, para que vocês consigam visualizar essa situação. Então, vamos imaginar aqui, para que fique fácil, tá? Que nós somos uma empresa do segmento de casamentos e nós organizamos casamento, fazemos buffets aí de casamento. O primeiro ponto, pessoal, é que necessariamente é preciso fazer ou desenhar, queira como vocês queiram, né, entender, a nossa persona. E o que é a nossa persona, tá? Muita gente tem muita dificuldade em conseguir enxergar a persona. E eu defino a persona por uma simples frase: aquele perfil de pessoas que mais representa o seu cliente ideal, tá bom? Então, olha só que interessante. Sempre quando eu vou falar com um cliente, eu falo assim para ele: olha, então qual é o tipo de cliente que vem aqui no seu estabelecimento? Ele fala assim: Anderson,
todo mundo vem aqui no meu estabelecimento. Eu atinjo desde jovens até 60 anos. Então eu falo para ele, olha, mas ao público, vamos dizer assim, né? Daí ele começa a me falar, bom, sim, mas a grande maioria, por exemplo, são casais, a grande maioria são noivos, ou então, são pessoas que têm filhos. Legal. E essas pessoas, quais são o perfil delas? Eles moram, na grande maioria, nesse determinado bairro aqui, eles também frequentam outros estabelecimentos, assim, assim, assado, a grande maioria são sócios desse clube. O que eu vou falar para vocês, pessoal? A gente tem que escrever o perfil do nosso público ideal de uma maneira que a gente mesmo realmente entender quem é ele, tá? Até essa semana, da Alunas do Treinamento de Instagram, ela é afiliada a um curso de marketing digital. Só que ela é uma senhora, uma mãe que quer atingir pessoas similares. E ela falou assim, Anderson, eu não consigo desenhar a minha persona, porque a grande maioria das pessoas que compram esse curso são jovens, o pessoal mais antenado. Então eu falei assim para ela, Eliane, pensa o seguinte, você mesmo é a sua persona, você vai identificar essas mulheres, essas mães que querem passar mais tempo com seus filhos, as pessoas que realmente já estão saturadas no mercado, querem ter uma melhor qualidade de vida, você vai direcionar os seus conteúdos para elas. E aí ela está conseguindo fazer vendas, porque realmente ela conseguiu identificar a persona do negócio dela. Então, um jeito da gente definir a persona em uma frase. Qual é o perfil do público que mais se identifica com o seu negócio? Simples assim. Dessa maneira, você consegue escrever lá se são homens, se são mulheres, a idade dessas pessoas, se elas são casadas, se elas têm filhos, qual é a classe social delas. Então, realmente, afunilando. E aí, pessoal, quanto mais profundo for, quanto mais tiver a persona, mais resultados vocês vão ter. Por quê? Quanto mais a gente conhecer a nossa persona, mais a gente vai conseguir gerar conteúdo que ela queira consumir. Mais uma vez explicando isso na prática para vocês. Voltando então à nossa empresa aí de casamentos, nossa empresa que organiza casamento, faz buffets. Vamos imaginar, nós definimos a persona como mulheres entre 20 e 35 anos, por exemplo, que estão noivas, ou melhor, que ficam noivas há menos de 3 meses, que ficaram noivas nos últimos 6 meses. E que moram, por exemplo, numa determinada região, tá? Então, vamos imaginar que esse cliente, ou essa empresa aí do segmento de noivas, ela atinge uma região, tá? Ela não vende para todo o estado, ou mesmo Brasil, porque fica inviável dela organizar casamento em todos os locais. Então, ela vende para uma determinada região. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai identificar quais são as 10 principais dores e dúvidas que essa noiva tem. E aí, galera, eu já começo a entrar num outro tópico super importante que ontem o nosso mestre Rafael Reis falou, que é conteúdo. Muitas vezes a gente fica quebrando a cabeça para gerar conteúdo, a gente fica lá imaginando o que fazer e realmente a gente apanha pra caramba. Então, mais um jeito simples, em uma única frase de você conseguir gerar conteúdo. Quais são, anotem isso, galera, quais são as 10 dores, as 10 dúvidas, as 10 dificuldades que a minha persona tem. E aí, então, eu vou tentar imaginar quais são as 10 dificuldades, 10 principais dificuldades ela vai fazer. Ela quer saber, por exemplo, se é mais barato casar. Ela vai usar. Olha quanta coisa eu vou descobrindo quando eu entendo realmente a minha persona.
E um dos jeitos de entender isso é justamente fazendo perguntas, tá? Então, você pode usar o próprio Facebook para fazer perguntas, tá? E a pergunta é simples e direta. Qual é a sua maior dúvida? Quais são as suas principais dificuldades a organizar o casamento? Pergunte para o seu público-alvo. A gente não faz perguntas para as pessoas e a gente acaba não descobrindo. Então, primeiro você pode pesquisar no Google, é claro, tudo sobre casamentos, tudo sobre o seu negócio e precisa realmente ter um entendimento. E segundo, pergunte aí para os seus futuros clientes, para a sua persona, tá bom? Legal. Identifiquei isso daí. O que eu vou fazer? Eu vou gerar esses conteúdos. Então, olha só, é por isso que a gente precisa entender a regra do jogo do Facebook. Eu gero conteúdo, por exemplo, falando, olha só, 4 tipos de buquês para um casamento de dia, tá? Lá no gerenciador de anúncios do Facebook, eu vou direcionar, então, para as noivas. Então, tem lá uma segmentação que é uma segmentação justamente de noivas, de mulheres que ficaram noivas nos últimos 3 meses, de mulheres que ficaram noivas nos últimos 6 meses. Então, por isso que é importante que você entenda, que você tenha um conhecimento profundo das ferramentas e segmentações e recursos que o Facebook oferece, para que você possa, então, ter um direcionamento cada vez melhor e consiga atingir, então, a sua persona, tá bom? Então, legal. Fiz lá um anúncio falando os 4 tipos de buquês que uma noiva pode usar no casamento de dia, ok? Beleza, então eu vou direcionar para as noivas. Só que nesse anúncio, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar, por exemplo, assim, qual desses buquês você gosta mais? Beleza? Então, eu vou fazer uma pergunta, eu vou fazer uma call to action, que a gente chama, ou CTA, né? Uma chamada para ação. Ou seja, eu vou estimular os meus fãs, a minha persona, a se envolver com o meu anúncio. E olha só, nessa situação, como eu falei, eu vou pagar, tá? Não é uma postagem de venda, mas eu vou anunciar ela. Quando eu fizer isso daí, que eu direcionar, então, para as noivas, eu vou ter ali várias noivas comentando o meu post, tá? Com isso, galera, eu consigo criar um público personalizado com base nas pessoas que se envolveram com a minha postagem. Logo, se ela vai casar, se ela comentou o post falando qual tipo de buquê que ela prefere, eu já sei que ela é uma noiva. Para que depois, então, eu faça uma postagem falando, olha, você vai casar, por exemplo, nós temos tudo para o seu casamento, envie-nos uma mensagem e faça um orçamento. Por exemplo, estou sendo bem simples aqui com vocês e bem direto para que vocês consigam entender. Uma outra situação importantíssima para a gente entender como o Facebook funciona. Vamos imaginar que ao invés de colocar lá 4 tipos de buquê, eu coloque, por exemplo, um vídeo curto de 1 minuto com um conteúdo, tá? Ainda hoje eu falava com o Antônio é franqueado da Guias, também acho que ele não está presente aqui, mas eu falava com o Antônio sobre isso, sobre conteúdo. O Antônio pegou uma página extremamente técnica para poder fazer o gerenciamento, que é o sex shop, então ele não pode oferecer os produtos diretamente, então ele tem que gerar conteúdos para a gente envolver o pessoal, para que a gente consiga depois fazer uma oferta mais direta. Mas olha que interessante, tá? Então eu vou lá fazer, por exemplo, um vídeo falando, por exemplo, com 10 dicas para organizar um casamento com baixo custo, tá bom? E vou também impulsioná-lo, anunciá-lo e direcionar para as noivas. Nesse momento eu sempre direciono para a minha persona. Legal. Então, fiz lá e tive um resultado desse vídeo. Depois, eu tenho dentro das ferramentas lá de segmentação do Facebook, uma situação que eu consigo criar um público personalizado com base nas pessoas que assistiram um percentual do meu vídeo. Olha que bacana isso, pessoal. Então, o que eu entendo? Se a pessoa parou para assistir 50%, por exemplo, do meu vídeo,
eu imagino que ela tem um interesse no meu vídeo, naquele assunto. Então, eu consigo depois fazer então um anúncio e mostrar para quem assistiu 50% do meu vídeo. Mas Anderson, por que isso? Porque eu quero ter a certeza de que eu quero mostrar os meus anúncios para as pessoas que realmente demonstraram interesse pelo meu conteúdo, para as pessoas que estão mais quentes. Por exemplo, eu sou casado já, penso que muitos de vocês são casados. Se aparecer um vídeo, por exemplo, 10 dicas para fazer um casamento a baixo custo, talvez nós não iremos nos interessar. Mas há 2 anos atrás, antes de eu me casar, se aparecesse um vídeo desse, na verdade a minha esposa ia se interessar mais ainda, que normalmente são as mulheres que organizam toda essa parte de casamento. Então, com isso, a gente consegue medir, e a gente consegue fazer um público dessas pessoas que se envolveram com o nosso vídeo. E aí, legal, eu já vou fazer uma oferta direta? Posso até fazer, mas aqui eu quero deixar mais uma sacada para vocês, tá? Ao invés de fazer mais uma oferta direta, você pode fazer o seguinte, vamos tirar essa pessoa do Facebook e vamos levar essa pessoa para um local que a gente tenha um controle sobre ela. O que é isso, Anderson, que a gente tenha um controle sobre ela? Que a gente tenha a certeza de que quando eu enviar uma mensagem para ela, ela realmente vai receber essa mensagem. Então, por exemplo, para o WhatsApp. Lá no WhatsApp, eu sei que eu vou enviar uma mensagem. Eu posso fazer um outro anúncio, noivas que assistiram o meu vídeo e que ou comentaram assim, ó, mini consultoria ou uma mini reunião recompensa digital, eu dou um motivo, eu dou algo para essa pessoa para tirar ela do Facebook e levar ela para o meu WhatsApp. E aí, quando ela está no meu WhatsApp, eu tenho controle. Então, eu vou começar um relacionamento com ela e aí eu vou começar, então, eu vou fazer a oferta, depois de dar o que eu havia proposto para dar para ela gratuitamente, seja uma consultoria, seja uma análise, alguma coisa, e vai ficar muito mais fácil. Nesse momento, eu já usei inúmeros gatilhos mentais com essa pessoa. O primeiro gatilho mental que eu já usei com ela foi o gatilho mental do comprometimento. Então, ela já se comprometeu em entrar lá no meu WhatsApp. Ela já está lá comigo, tá? Então, isso daí facilita muito. O segundo gatilho mental, que é muito forte, é o gatilho mental da empatia. Ou seja, sempre que eu dou algo, da reciprocidade, né? Na verdade é o nome certo. Quando eu dou algo para a pessoa, a chance dela comprar de mim é muito maior, tá? Então, nesse momento, você já está, sem perceber, você já está trabalhando ali a parte cerebral da pessoa e vai facilitar muito, sim. E o último gatilho mental é a autoridade. Você já criou uma autoridade com ela, você já mostrou para ela que você conhece do assunto, que você realmente sabe o que você está falando. Então, você deu dicas para ela de buquê, você deu dicas para ela organizar um casamento com baixo custo, você está dando uma mini consultoria, por exemplo, para ela, uma reunião grátis, sei lá o quê, alguma coisa nesse sentido, mas você já está agregando valor para essa pessoa. Então, vai ficar muito mais fácil de ela comprar com você. Como eu falei, eu acho que a grande maioria da galera que está aqui são franqueados. Anderson, como a gente pode trazer isso para o nosso negócio, tá? Que é uma das coisas mais importantes. Pessoal, a gente pode dar uma análise para a pessoa do Instagram dela, da própria página do Facebook dela. A gente pode dar uma mini consultoria. Então, assim, eu já dei muita mini consultorias de 15 minutos e, assim, muitos deles viraram meus clientes, viraram meus alunos. Por quê? Eu me coloquei como autoridade para eles, eu dei algo para eles em troca. E muitas vezes a pessoa não vai saber ela mesma fazer ali. Então, a gente mostrou o caminho, você se colocou como autoridade. Então, dá para a gente fazer várias ações para tirar essa pessoa do Facebook e levar ela para o WhatsApp. Podemos, por exemplo, dar um e-book para ela, um conteúdo. Então, entre outras maneiras. Uma das
outras maneiras que tem da gente colocar, dar esse chute, vamos dizer assim, de 3 dedos, em que a bola vai fazer uma curva e no final ela vai atingir a meta, é através do nosso site. Então, com o Pixel instalado no site, eu coloco um artigo, por exemplo, no site falando, né, vamos colocar no nosso caso aqui, 5 dicas para você aparecer mais na internet, por exemplo, ou 7 sacadas poderosas para você ganhar seguidores no Instagram, tá bom? Supondo que a gente queira vender serviços de mídias sociais. Coloquei esse artigo no meu blog, impulsionei para minha persona e levei as pessoas lá para o meu site. Como eu estou com o Pixel instalado no site, o que é o Pixel? É como se fosse um porteiro que eu coloco lá no meu site. Então, todo mundo que entrar no meu site, eu consigo depois fazer um público personalizado com base em pessoas que visitaram o meu site, tá? Ou ainda, eu consigo fazer um público personalizado com base em pessoas que visitaram aquela URL específica do meu artigo dentro do site. Então, com isso, depois eu posso oferecer mais uma recompensa para essas pessoas, ou um anúncio para essas pessoas, oferecendo o meu serviço ou levando ela aí para o meu WhatsApp. Então, é super importante que a gente leve as pessoas para um local, para um ambiente que eu tenha um controle sobre ele, tá? A gente acabou de começar aí a segunda turma da mentoria, e um dos assuntos que eu vou focar muito com a galera, tanto da segunda turma e da primeira turma que vai poder também assistir, é em estratégias para que a gente possa, então, levar justamente essas pessoas para o nosso WhatsApp, para a nossa lista de e-mails, né, para um local que a gente tenha um acesso, um controle sobre elas. Então, é importante que a gente entenda essas regrinhas. E, para isso, a gente tem que ter, então, esse profundo conhecimento da ferramenta para que a gente possa desenvolver ações, para que a gente possa realmente fazer um planejamento e dar esse chute aí de 3 dedos, na qual a gente finge que não quer nada, mostrando conteúdo, mostrando situações, a gente vai envolvendo o nosso público e no final a gente então vai conseguir captar essa pessoa que tanto a gente quer, na verdade, tá bom? Uma das outras regrinhas que eu anotei para falar aqui para vocês é o seguinte: a gente tem que entender também como funciona o algoritmo do Facebook, tá? Então, assim, quanto mais a gente coloca situações fazendo com que as pessoas se envolvam, comentem, cliquem nos nossos anúncios ou nos nossos posts, maior vai ser o alcance das nossas postagens. Por quê? O Facebook ele funciona através da palavrinha interesse. Então, como que é isso daí? Eu preciso criar ações para mostrar para o Facebook que aquela pessoa tem um interesse pela minha página. E o único jeito de eu criar essas ações é colocando call to actions, sejam perguntas, solicitação de marcações, batalhas, enfim, situações que eu estimulo as pessoas a interagirem com a minha postagem. Então, quando elas interagirem com o meu post, eu consigo não só fazer esse público personalizado com base em envolvimento que eu coloquei para vocês, como também aumentar o alcance orgânico através do AdRank, que vai entender que essas pessoas têm interesse sobre o meu post, tá bom? Então, super importante a gente entender essas regras do jogo, como a ferramenta funciona, o que eu tenho de possibilidade dentro da ferramenta, para que assim, com essas ferramentas na minha mão, eu possa desenvolver, então, estratégias, tá bom? Então, é o único jeito, galera. Se você não tiver o pleno domínio da ferramenta, é difícil de você conseguir enxergar até onde você pode ir, tá? Agora, entendendo as regras do jogo, entendendo as possibilidades que você pode gerar lá, você vai conseguir excelentes resultados. Uma das outras situações que eu anotei aqui para vocês é que é possível também nós atingirmos as pessoas que já são nossos clientes, por exemplo, ou as pessoas que já estão na nossa lista de e-mails. Então, eu vou dar mais um exemplo prático aqui para vocês. Eu sempre gosto de exemplo prático, né? Eu tenho um cliente que ele é uma loja de roupas femininas, tá? Então,
todas as mulheres que fazem compra nessa loja, ele tem lá um cadastrinho. Então, a maioria das tem um cadastro, galera. Então, tem um cadastro lá com o nome, com o e-mail e com o telefone da pessoa. Então, olha que bacana. O que eu falei para ele? Falei, olha, você tem lá um banco de dados com esses e-mails? Ele falou, Anderson, tenho. Mas ele tem ainda mais. Ele tem um CRM lá no negócio dele, que ele consegue ter uma visão de quem comprou há 3 meses, quem comprou há 6 meses, quem comprou há 1 ano, por exemplo. Então, ele me deu uma lista de quem não comprou nos últimos 3 meses, das pessoas que, né, fizeram compra há mais de 3 meses. Então, o que eu fiz? Eu subi essa lista no Facebook, essa lista de e-mails, tá? Criei um público personalizado com base nessa lista. Então, eu falei assim, Facebook, quem são, dentre essas pessoas, quem são as pessoas que fizeram o Facebook, tá? Estão no mesmo e-mail. E assim, sempre é 90% da lista. Porque as pessoas usam um e-mail na grande maioria. Então, o que acontece? Eu fiz um público específico dessas pessoas. E aí, a gente criou um anúncio falando assim, olha, estamos com saudades. Faz tempo que você não vem na nossa loja. Estou te dando aqui um bônus de 20% para você comprar nos próximos 10 dias, ou para você comprar nesse final de semana. Gatilho mental da escassez, tá? E aí, os resultados dele foram nota 10. Ele está super feliz, entanto que ele quer fazer isso toda hora. E o que é legal? Quando eu faço esse anúncio direcionado para essa galera, outras pessoas não veem esse anúncio. Então, ele é um anúncio específico para essa lista que eu subi lá no Facebook, tá? Então, com isso, não tem o perigo, por exemplo, de uma outra pessoa que comprou na semana passada receber esse bônus. Não, ele quer dar o bônus para quem realmente não compra mais de 3 meses. Então, é mais uma ferramenta que o Facebook disponibiliza para que a gente possa, então, gerar resultados e ter excelentes métricas aí e fazer realmente negócios através do Facebook. A última situação agora que eu não poderia deixar de falar para vocês. Vamos imaginar ainda que ele me passou lá não somente a lista de pessoas que compraram há mais de 3 meses, mas ele passou a lista completa dos clientes dele. O que eu posso fazer? Essa primeira situação, como eu falei para vocês, direcionar os posts aí para esse público personalizado, como também posso falar assim, Facebook, tá vendo essa lista aqui de e-mails? Eu quero que você crie para mim uma outra lista, tá? Um outro público de pessoas novas que eu ainda não atingi, mas que essas pessoas têm os mesmos interesses, as mesmas características do que essa galera aqui, que já são meus clientes. Então, olha que poderoso isso, pessoal. O Facebook vai trabalhar para a gente e ele vai criar uma lista de pessoas novas que têm os mesmos interesses, as mesmas características do que essa galera aqui. Então, eu faço os meus anúncios para essas pessoas que já têm uma grande probabilidade de ser o meu cliente e o Facebook que criou ela para mim. Eu não preciso ficar lá buscando na segmentação. Então, isso se chama lá o lookalike ou público semelhante. Então, assim, a gente tem dezenas de ferramentas, dezenas de estratégias que a gente pode usar para realmente conseguir gerar resultados através do Facebook e usar com maestria, usar com excelência aí as ferramentas e realmente gerar negócios, tá bom? Então, a gente precisa estudar, a gente precisa entender como funciona aí a ferramenta cada vez mais para que vocês consigam, então, ter esses resultados. E o principal, o Facebook não morreu, tá? O Facebook não vai morrer e vem aí gerando resultado para muitas empresas e principalmente vem aí ganhando muito, vem se aperfeiçoando cada vez mais, cada dia mais o Facebook lança uma ferramenta nova, lança uma novidade lá, porque ele quer que realmente as pessoas fiquem mais tempo na ferramenta, fiquem mais tempo no Facebook. Então, tem lá agora até jogos de futebol pelo Facebook, tem o Marketplace. Recentemente eu vi que o Facebook lançou também o Facebook Date, que é similar a um Tinder, né? Na qual as pessoas vão
encontrar namorados por lá. Então, assim, o Facebook quer que as pessoas fiquem dentro do Facebook. E nós, então, como empresas, para nós é um prato cheio. Porque quanto mais as pessoas estiverem lá, mais a gente consegue atingir elas. E quanto mais as pessoas consumirem os conteúdos no Facebook, mais a gente consegue entender o perfil dessas pessoas e direcionar os nossos anúncios para as pessoas certas, tá bom? Então, dessa forma, a gente consegue aí gerar muito resultado. E, pessoal, acreditem no potencial da ferramenta, porque realmente dá certo. Beleza? Então, eu separei esses tópicos aí para falar para vocês. Muitas pessoas conhecidas aqui, muitos rostinhos conhecidos que já são feras aí, outros que estão aprendendo. Eu acho que tem alguns também que são do mercado aí. E eu fico à disposição para tirar as dúvidas de vocês, para poder orientar de uma maneira mais clara aí, como vocês também podem gerar negócios aí através do Facebook. Beleza, Adriana? Passo para você aí. Legal, Anderson, bacana, muito boa apresentação, pessoal. Vamos aproveitar então, quem tiver perguntas, quiser abrir o microfone ou colocar no chat para o Anderson responder. Temos uns minutinhos aí abertos para perguntas. Galera, entendeu tudo aí. Estou achando que sim, não temos nada no chat, por enquanto. E também ninguém se habilitou a abrir o microfone. Será que a apresentação foi boa e todo mundo entendeu? Ou não. Ou não, né? Ou ninguém entendeu nada. O que eu posso dizer? Tentei pensar em algo aí, talvez de algum cliente que vocês estão, queira aproveitar o momento aí para a gente tirar alguma dúvida, usar aí algum exemplo. Estou aqui para poder ajudar. Legal, Anderson. O Carlos Pestana, muito bom. Parabéns pela clareza e pelos exemplos práticos. Uma coisa que é bacana realmente é isso, né, Anderson? As suas apresentações sempre têm exemplos, então fica muito mais fácil, né, para o entendimento, principalmente para quem está começando, né, e entender essa dinâmica aí do que a ferramenta pode oferecer e o resultado que ela traz no exemplo prático facilita bastante. A ideia é a gente tirar algo que a gente não consegue ver, não consegue mensurar, né? E trazer para algo que a gente consiga visualizar de uma maneira mais clara. Então, sempre que eu vou falar, eu tento concretizar ao máximo possível o que a gente não pode ver, vamos pensar assim. Isso mesmo. Bom, acho que é isso, Anderson. O pessoal não colocou perguntas no chat, também ninguém abriu o microfone, ninguém levantou a mãozinha. Podemos encerrar. Agradeço imensamente aí a presença de todos que estiveram na transmissão. Mais uma vez ao Anderson pela contribuição, que está sempre conosco aí, não só nos eventos online, mas presencial aqui para o pessoal novo que entra para a franquia, que treina aqui com a gente. O nosso case de sucesso está sempre aí para transmitir o conhecimento para todos. Obrigada, Anderson. Legal, Adriana, eu que agradeço. Como eu falei, para mim é uma honra participar dessa semana aí, feras do marketing digital. E como sempre, eu fico à disposição aí para poder ajudar o pessoal, realmente para poder agregar mais valor aí, levando nosso conhecimento, levando tudo que a gente já apanhou para descobrir aí, tentando mostrar isso para vocês de uma maneira mais fácil, tá bom? Então eu que agradeço aí. Um grande abraço para todo mundo. Obrigada, até mais. Tchau, tchau, gente. Galera, deixa eu mandar um lembretezinho. Amanhã temos a última transmissão com o Felipe Moraes e amanhã a gente tem um horário especial, pessoal. Amanhã a transmissão será às 9 da manhã e não às 7 da noite, tá bom? Então fiquem atentos que amanhã nós teremos o Felipe Moraes às 9, falando sobre a metodologia para construir sua marca no mundo digital, tá bom? Espero todos vocês na nossa transmissão de amanhã cedinho. Até mais. Muito legal. Valeu, Adriana. Um abração.